Vamos ler lá. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres, e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Pode voltar no versículo 1, deixar aí, a gente vai seguindo. Queridos, fé e família estão intimamente ligados. É impossível a gente desassociar família e dizer, não, isso aqui é família, isso aqui é fé. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que se alguém não cuida dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um infiel. Esse versículo é muito forte. Ele diz que se você não tem um cuidado especial com a sua família, então você está negando a fé. E é pior do que aquele que nem conhece a palavra. A gente tenta, muitas vezes, desassociar a família da fé. Não, a minha família está aqui, está desse jeito, ok, mas o importante é que eu estou bem com Deus, ou eu estou firme aqui. Não, queridos. A Bíblia deixa claro que isso não é possível. Quando esse versículo fala que a gente deve cuidar da nossa própria família, essa palavra cuidado, ela não menciona, ela tem é como se fosse um tripé, tríplice. Ela não é um cuidado apenas de provisão, um cuidado onde você financeiramente tem que dar o suporte, não deixar faltar a comida. Queridos, como eu disse, é um tripé, são três partes de uma mesma palavra. A palavra cuidado aqui significa provisão, mas significa também cuidado emocional e espiritual. Então é um cuidado financeiro, mas é também um cuidado emocional e um cuidado espiritual. Como disse, é impossível colocar a família, o teu relacionamento com Deus, desassociá-lo da família. Então eu já tenho aqui, estou começando, mas já tenho entendimento, base bíblica, para afirmar que quando ferimos a família, estamos ferindo o nosso relacionamento com Deus. Amém? Existe um ataque aí orquestrado de Satanás para destruir as famílias. E Satanás, queridos, ele não brinca em serviço. O diabo sabe que a violência das ruas, ela vem de dentro de lares. A pedofilia das ruas vem de dentro de lares. Drogas, elas vêm ou são reflexo de famílias desestruturadas. Os assassinatos vêm por conta de relacionamentos completamente destruídos dentro de lares. Todo humanismo, todo ateísmo, todo satanismo, tudo isso vem de dentro de famílias. Mas a grande verdade aqui é que se você não dá liberdade para o inimigo e tem uma vida alinhada com Deus, então a gente também pode afirmar que todo milagre vem de dentro das famílias, que todo avivamento vem de dentro das famílias, que toda libertação, que toda provisão, que toda restituição, que toda restauração vem de dentro das famílias. Então nós entendemos que de dentro das famílias vem destruição, mas vem edificação, vem dores, mas vem amor. A grande questão aqui é como queremos que a nossa família caminhe nesse mundo. Deus, Ele sempre está disposto a começar milagres dentro das casas. Milagres começam
dentro das famílias. As forças do diabo se levantam para destruir a família. Eu diria que os mísseis satânicos estão sendo atirados contra as famílias. E muitos de nós estamos, parece que brincando diante de uma situação e diante de uma circunstância tão séria. Muitos de nós abrimos às vezes a porta da nossa casa para que tantas porcarias entrem, tantas coisas que vêm para destruir, entrem dentro do nosso lar. E o nosso papel aqui, como pessoas que têm fé em Deus, que acreditam no Senhor, como igreja de Cristo na terra, e a igreja, ela tem uma especificação muito linda na Bíblia. A palavra de Deus nos diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. A palavra verdade, queridos, não é um sentimento. A palavra verdade não é um conceito. A palavra verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade, né? João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O próprio Cristo disse que nós somos o sal da terra. Essa expressão sal é justamente porque o sal era usado para não apodrecer os alimentos. Quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, o sal da sociedade, ele aponta para pessoas que têm relacionamento com Deus e que resistem no meio de uma sociedade corrompida. O inimigo sabe que a pior forma de nos derrotar é nos derrotar dentro da nossa família. Ele sabe, queridos, que se ele rachar a mesa da comunhão, que é o lugar mais importante do seu lar, se ele rachar a mesa da comunhão, ele racha uma casa, e ele racha uma família inteira, fazendo com que maridos se levantem contra esposas, esposa contra marido, filhos contra pai, mãe contra filho, toda a estrutura social é destruída. Por isso, esse final de semana e já há alguns dias, a gente vem se levantando para ministrar a palavra de Deus e apontar para vocês e colocar diante de vocês um conselho muito especial e talvez o mais importante: se levante para defender a sua família. Que não sejamos fantoches do inimigo, mas sejamos instrumentos de Deus para libertação e para a bênção dentro dos nossos lares. Em muitos lares, o fogo da comunhão se apagou, a graça dos relacionamentos se desfizeram, a devoção a Deus não é mais uma prática. A gente começa a viver uma vida e exclui Deus, não só da nossa vida, mas de tudo aquilo que envolve a nossa vida. A gente exclui Deus das nossas decisões, do nosso dia a dia, dos nossos lares, das nossas casas. E o resultado disso é que começa uma sequência de destruição de relacionamentos, destruição de famílias, destruição de lares, destruição de tantas coisas. E a gente continua insistindo e achando que a gente, do jeito que está bom, mas não está. A família é a instituição mais poderosa que Deus instituiu sobre a terra. Ele sabe que é das famílias que sai a fortaleza, a firmeza da igreja. Queridos, Deus instituiu a família antes mesmo que o pecado entrasse no mundo. Por isso, deixa eu lhes dizer uma coisa, eu gosto dessa sequência. Na nossa vida tem que vir Deus, a nossa família, a igreja e todas as demais coisas. Então eu posso afirmar para você que a coisa mais importante, a principal missão, a principal guerra e batalha que Deus te deu para guerrear e lutar e vencer, é a sua família. É a sua família. Está rodeado na Bíblia em tudo quanto é lugar, mas ao contrário disso, a gente vê a família se desintegrando. Nunca antes a convivência familiar esteve tão desastrosa. Parece que quando tudo está bem, basta esse papel cair no chão e pronto. Um final de semana vai para o buraco,
De uma coisa pequena transforma-se em muito. E o inimigo sabe que a pior forma de nos derrotar é, sem dúvida nenhuma, como disse, dentro das nossas casas. Então é preciso resgatar dentro dos lares o espaço que só pode ser preenchido pela pessoa de Jesus. A gente tenta preencher esse espaço com tantas coisas. Muitos de nós acreditamos que a felicidade vem de outras coisas. Quando a gente casa, antes de casar, a gente diz, não, vamos lá, ainda solteiro, a gente diz, poxa, se eu começar a namorar, eu vou ser muito feliz. Você começa a namorar e você vive aquela explosão de paixão e de sentimentos, mas logo você descobre que isso não é suficiente para te fazer feliz para sempre. Então você entra no casamento e você diz, poxa, a hora que eu casar, e aí o casal descobre que ainda falta alguma coisa. E aqui as decisões começam a ser equivocadas, porque você começa a buscar essa falta que você nem sabe o que é em outras coisas. E você vai caminhando e alguém diz, não, se eu tiver os meus filhos, então está resolvido, a gente está de pé, a família. E aí vem os filhos. E aí você descobre que os filhos são uma bênção do Senhor, mas não são suficientes para suprir algo que tem dentro de você. E de repente os filhos já não pesam tanto em decisões que você quer tomar. O casamento perde o valor e o peso das coisas. E a gente vai caminhando nessa pegada, tomando decisões erradas, porque queremos suprir um buraco dentro de nós, que não pode ser suprido por ninguém, porque esse buraco, esse vazio, ele é tão grande, tão grande, tão grande, que só alguém tão grande pode supri-lo. É a pessoa de Cristo. Então a gente tenta fazer dessa forma, mas não, queridos, a gente tem que entender que nós precisamos acordar para algumas coisas. Nossas famílias estão sendo envelopadas por uma mídia que relativiza tudo, por programas, filmes, programas de TV, novelas, programas de auditório, qualquer coisa que você assiste, parece que despreza os princípios da família. A internet está criando filhos órfãos de pais vivos, né? Os pais já não têm mais contato com os filhos, não conversam com os filhos. Se o meu filho está na internet, ele tem alguma coisa para fazer, e está bom assim desse jeito, porque eu também tenho as minhas, e assim nós vamos criando distanciamento a ponto de às vezes sermos procurados por pais que não acreditam que os filhos foram capazes de fazer determinada coisa. Não acreditam porque não conhecem. Não acreditam porque não conhecem. Porque acreditam que está tudo certo, quando na verdade está tudo errado. Pessoas estão cada vez mais sendo capacitadas a alcançar sucesso na vida. E alcançam sucesso material e alcançam tantas coisas, mas dentro de casa, no seio familiar, está tudo acabado. É o famoso ditado: sucesso na rua, fracasso na família. Mas eu acredito que Deus é capaz de fazer uma profunda reconstrução na casa de quem quer que seja, desde que as famílias ou os representantes familiares se levantem, abram a porta para que Jesus entre. É necessário, queridos, que homens, mulheres, filhos façam os seus papéis diante de Deus. Só assim Deus se levantará em nosso favor. Agora, eu pergunto, como Deus pode trabalhar na sua vida, na sua casa, na sua família, se você não quer, né? Você precisa entender que o diabo é diabo, Satanás é Satanás, porque ele quis ser igual a Deus. A nossa natureza humana continua no mesmo caminho. Nós queremos ser Deus. Quando você coloca Deus para fora da sua vida, você está dizendo: eu quero ser Deus de mim mesmo. Eu me assento no trono da minha vida e eu mando, eu faço e eu ordeno. E você pode fazer isso, e você pode se sentir bem no começo, mas daqui a pouco, à medida que o tempo passa, você descobre que você não tem capacidade para ser Deus, porque você não foi criado para governar sobre você. Você foi criado
para chamar Deus para governar a sua vida, porque Deus é que governa todos nós. Amém? Então, queridos, sua família é um exército, e tem uma passagem na Bíblia, que é uma passagem, Ezequiel capítulo 37, onde um homem chega diante de um exército, ou melhor dizendo, de um vale de ossos secos. É um exército onde teve uma batalha, e os cadáveres ficaram ali, e só restaram os ossos, e esses ossos estavam sequíssimos. A palavra sequíssimos a ponto de esfarelar. E o Senhor, Deus pergunta para esse homem: você acha que esses ossos podem viver? E esse homem, sabendo que quem estava perguntando é Deus, ele, na concepção dele era impossível, ele diz: Senhor, tu sabes, tu que sabes. Então Deus olha para ele e diz: então fala a esses ossos. E ele fala para que aqueles ossos revivam. E leia Ezequiel 37 na sua casa. Os ossos se juntam, os nervos crescem, a carne cresce, a pele cresce, e no final a Bíblia diz que se levantou um grande exército. A grande verdade, queridos, é que Deus quer transformar muitas famílias sequíssimas, num grande exército, mas alguém tem que se levantar e dizer: vai começar por mim. Queridos, Deus pode fazer o milagre, mas cabe a você tomar uma decisão. Ou então, os anos estão passando diante de você. Os anos estão passando diante de você. Esses dias atrás, a gente estava comentando com os nossos filhos, quando a gente namorava, e eu me dei conta que isso já faz aí uns 25 anos. Eu disse: rapaz, parece que foi ontem. Os anos passam. A Bíblia, você pode ignorar a palavra de Deus a sua vida toda, mas a Bíblia não erra, é infalível, inerrante. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor, que aparece e logo desvanece. A nossa vida é como a flor do campo, nasce num dia e morre no outro. A nossa vida é como um sonho, como um vento, ela voa e passa diante de nós. Então, você pode ficar aí com os teus conceitos, e preconceitos a respeito da palavra de Deus, mas a sua vida está indo. E aí? Dá para viver sem Deus? Em algum momento, a Bíblia diz, lá em Filipenses, que todo joelho se dobrará diante do Senhor, no céu, na terra, embaixo da terra. Sabe o que isso significa? Dizer que em algum momento da sua vida, você vai dobrar os joelhos e reconhecer que Deus é Deus. A diferença é que alguns reconhecem aqui, outros só vão reconhecer na eternidade. Posso lhe dar um conselho pastoral carregado de amor? Faça isso hoje, reconheça hoje, e entregue o comando da sua vida e da sua família para Jesus. Um milagre pode acontecer na sua casa. Amém? Queridos, essa palavra que eu li aí é um dos textos mais impressionantes para revelar as estratégias do inimigo para destruir a família, mas também revela as estratégias, aqui está falando da família de Davi, as estratégias de Davi para restaurar a sua família. Se a sua família está uma bênção, então você vai perceber hoje, vai descobrir as estratégias do inimigo para destruí-la, porque ele não está feliz com isso. Mas talvez você esteja aqui e analise a sua família, os seus relacionamentos, e você diga: meu Deus, está tudo acabado, eu não consigo construir nada nisso. Então existe aqui também lições preciosas que mostram o caminho inverso, o caminho da restauração. Quando a gente olha para esse versículo, eu quero ser bem direto, não vou ser cansativo para vocês, mas a gente descobre aqui algumas estratégias para destruir uma família. E as primeiras estratégias do inimigo estão aí nesse versículo.
E eu quero que você acompanhe comigo de novo. A palavra Ziclag é uma cidade onde Davi morava. Portanto, era o lar de Davi. Então a palavra Ziclag aí nós vamos contextualizar para os nossos dias como a sua casa, o seu lar, o lugar da sua habitação, onde você vive em família. Amém? Então vamos lá. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em casa, já os amalequitas, que eram os inimigos, tinham invadido. Diga comigo a palavra invadido, vamos juntos? 1, 2, 3. O sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag. Diga comigo a palavra ferido. Observem que nesse versículo nós temos aí um panorama. Está lá a família de Davi, e Davi, ao chegar em casa, ele descobre que o inimigo tinha invadido e ferido. Observe que ninguém fere sem antes invadir. Não dá para mudar a sequência dessas palavras. Nenhuma família é ferida sem antes ser invadida. A grande realidade é que nós estamos num campo de batalha, e o diabo ele entra, e a definição dele é que ele vem para roubar, matar e destruir. Mas antes dele roubar, matar e destruir uma família, ele precisa invadi-la. Ninguém é ferido sem que antes algo aconteça e esta família seja invadida. E aqui eu descubro um erro de Davi. Porque, deixa eu explicar isso para vocês da forma mais fácil possível. Davi era do povo de Deus, mas o rei Saul, que também era do povo de Deus, decide perseguir Davi por ciúmes. Quando Davi mata o gigante Golias, Saul fica com ciúmes das canções que começaram a fazer. Um dia Saul estava chegando em casa e ele ouviu o pessoal cantando que Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Por causa disso aí, Saul já não gostou de Davi e queria matá-lo, porque queria ser mais do que Davi. Davi então, na fuga, ele vai para um território, o território dos filisteus, que eram inimigos do povo de Deus. Mas lá o rei dos filisteus o acolhe. À medida que a história anda, o povo de Deus vai guerrear contra os filisteus, e o rei dos filisteus chama quem para guerrear junto? Davi. E Davi vai guerrear uma guerra que não é dele. Davi se submete a isso, mas ao chegar no momento da guerra, os soldados dos filisteus procuram o rei e dizem assim: espera aí, você vai colocar Davi para guerrear ao nosso lado? Você confia nele esse tanto? Do lado dele a gente não guerreia. Então o rei dos filisteus diz assim: ó, Davi, não vai dar certo isso não, vai para tua casa. E aí Davi volta, e quando Davi volta, estamos no texto, a casa dele tinha sido invadida e ferida. Por que foi invadida? Porque Davi foi guerrear uma guerra que não era dele. Quantos de nós, ao invés de guerrear a nossa guerra, que é, no seu caso, a sua família, a gente foca na guerra que nem é sua, e deixamos a nossa família exposta a uma invasão do inimigo? O que acontece aqui, queridos, é que quando ele chega, haviam invadido. Por quê? Porque ele foi lutar a guerra que não era dele. Então posso dizer uma coisa para você assim, de Deus aqui: a coisa mais importante que Deus te deu nessa vida é a sua família. Se você hoje chegar diante de Deus no céu, Deus não vai te perguntar, deixa eu abrir a gaveta aqui, essa escritura aqui, esses diplomas. Não, querido. Deus vai te fazer uma pergunta específica: o que você fez com a sua família?
Essa será a principal cobrança de Deus, não tenho dúvida disso. Agora, depois de invadido, depois que o inimigo invade, ele fere. As feridas acontecem depois da invasão. Por isso, muitas famílias, elas cultivam tristezas, dores emocionais, mágoas. Por quê? Porque são famílias cheias de feridas. E se são famílias cheias de feridas, é porque são famílias que foram invadidas pelo inimigo. Famílias carregadas de tristezas, pais que não falam com filhos, cônjuges infiéis, palavras mortais que são faladas um para o outro. Eu sempre digo isso, se eu sair aí no trânsito sem querer, tá, gente? Eu fechar alguém, sem querer eu fechar alguém, esse cidadão possivelmente vai me xingar de tudo quanto é nome, a menos que, seja alguém que conhece o Senhor, mas vai me xingar de tudo quanto é nome. O peso desse xingamento, para mim, não se compara em nada o peso de ser xingado dentro de casa. Você ser xingado por um estranho é uma coisa, mas você receber uma palavra dentro de casa é mortal. E nós ferimos com palavras, matamos com palavras, destruímos com palavras, e então isso vai gerando feridas terríveis. E o sorriso normalmente é uma farsa que esconde corações doentes, enfraquecidos, tristes, falta de perdão, ambiente pesado, falta amor, transborda rancor. Por quê? Porque foram invadidos e feridos. Mas não é apenas isso. Depois de invadir e ferir, há uma desestabilização. Coloca no versículo 3 para mim, eu só vou ficar nesse capítulo, o 3. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, ou seja, em casa, e eis que estava queimada a fogo. Observe agora, desestabilização total. E as suas mulheres, seus filhos, suas filhas, tinham sido levadas cativo ou prisioneiros. O retrato de famílias invadidas e feridas é que elas se tornam prisioneiras. Prisioneiras das emoções, prisioneiras do diabo. Como que um casamento se sustenta, querido? Como é que esse casamento vai se sustentar se ele chega ali e a mulher dele está na mão do inimigo? E contextualizando, como que a gente sustenta famílias, como que um cônjuge sustenta uma família que o outro está na mão de Satanás? Como pais educam filhos que estão na mão dos inimigos? E vai gerando prisões, homens prisioneiros da imoralidade, mulheres prisioneiras da aparência, homens prisioneiros da régua do mundo, daquilo que o mundo é, mulheres no mesmo caminho. Um ambiente invadido, ferido e desestabilizado vai gerar pessoas rasas, fracas, abatidas e iludidas. Não existe casamento, não existe amor, mas aquilo que a gente chama de ilusão se encontra nas redes sociais, onde tem as melhores fotos, os melhores ângulos, as melhores edições, mas tudo isso não passa de superficialidade. Queridos, sem dúvida nenhuma, uma família que é invadida e ferida, ela desestabiliza, mas existe um negócio pior que isso. Por isso, vamos ao versículo 16. Olha o que o inimigo está fazendo no versículo 16, vamos juntos.
E descendo o guiou, e eis que os inimigos estavam espalhados sobre a face da terra. O que o inimigo estava fazendo? Comendo, bebendo e dançando por todo aquele despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Resumindo isso aqui, o inimigo estava fazendo uma festa. E sabe, a gente gosta de botar tema em festa, não gosta? Sabe qual que era o tema da festa? Não eram os dinossauros, não, nem um personagem de quadrinho. O tema da festa era a destruição da família de Davi. O inimigo faz festa, ou você acha que o inimigo fica com dó de você quando a sua família é destruída? Quando a sua família é destruída, o inimigo faz festa. O inimigo estava fazendo festa. Então eu vou fazer uma pergunta bem chata, porque já está chato, né, gente? Agora eu vou piorar. Onde é, responda aí para você, que a sua família está promovendo festa? Quando o assunto é a sua família, tem uma festa lá no inferno ou tem uma festa lá no céu? Onde você promove festa? Famílias invadidas, feridas, desestabilizadas, são famílias que promovem festa no inimigo, ou com os inimigos. Mas, esse é o quadro geral. Mas, eu quero falar para vocês de 3 coisas que Davi fez para acabar com essa festa e resgatar a sua família. Amém? Eu quero dar aqui, queridos, primeiro a gente deu o diagnóstico, e agora a gente vai dar a cura. 3 coisas que Davi fez para vencer, que você, eu vou falar aqui crendo pela fé, que você também vai fazer. Amém? Estão comigo? Quem está comigo, diga amém. Amém. A primeira coisa que Davi fez está no versículo de número 4. Coloca lá para mim, querida, por favor. Vamos juntos aí, versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram, ergueram a sua voz e, vamos juntos, e choraram. Vamos de novo, e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Eu não sei se você já teve essa experiência, acredito que a maioria sim, de chorar até não ter mais forças para chorar. Parece que chega num ponto que o seu corpo só consegue respirar, de tanto que você chorou. Jeremias escrevendo, ele diz assim: uma torrente, uma fonte de água se abriu sobre a minha cabeça. Ele está falando das lágrimas, de tanto que ele chorou. Pastor, mas o senhor falou aí que é uma estratégia para vencer. Qual que é a estratégia nesse versículo aí? Estratégia nesse versículo, está preparado para ouvir? Não. Tenha coragem para chorar. Quem chora não é porque aceitou a derrota, mas é porque reconhece que algo precisa ser mudado. Nós fomos criados para não chorar. Na geração anterior a essa geração, se os filhos começassem a chorar, os pais diziam: engole o choro, não pode chorar não. Alguém vê a falta de choro como um sinal de maturidade. Não, eu já vivi muitas coisas, eu sou casca grossa, eu não choro não. Mas eu te pergunto, por que Deus te fez com a capacidade de chorar? O choro, quando chorado pelo motivo certo, é a voz que te conecta ao coração de Deus. Por isso, vale a pena chorar. E eu estou cheio de pergunta difícil, vamos lá com mais algumas. Qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Pastor, esse negócio de chorar é para os fracos. Por isso Paulo diz:
né, dizendo, quando Jesus disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo escreveu assim: por isso eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, aí é que estou forte. A Bíblia anda na contramão. Mas deixa eu ler aqui uns versículos aqui para vocês, para não ficar só nas minhas palavras. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurado os que choram, porque os que choram serão consolados. A consolação do Senhor só é alcançada pelo choro. E a gente está aqui dizendo: não choro. Às vezes a gente sente a presença de Deus num culto, numa ministração, mas você diz: não, eu não vou chorar. O que os outros vão pensar se eu estiver chorando? Querido, eu choro que me acaba. Minha cara fica desse tamanho, parece que eu fui mordido por um enxame de marimbondo. Eu choro e choro mesmo. E Eclesiastes capítulo 3 diz assim: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. E no versículo 4 diz assim: há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Mas a gente encara a vida dizendo assim: não, na minha vida tem que ser só sorriso e alegria. E por isso ficamos despreparados para chorar na hora da angústia, na hora das nossas tristezas. Eu posso falar uma coisa para vocês aqui que talvez choque em vocês? Quando você dobra o joelho, ou dentro do carro, ou sentado, ou lavando louça, ou cuidando das suas coisas, ou lá no seu negócio, no seu trabalho, não importa. Quando você chora pelo motivo certo, Deus abre um livro e registra as tuas lágrimas. E isso aqui não é jargão de pregador não, gente. Isso aqui é Bíblia. Salmo de número 56, versículo 8. Olha o que está escrito lá: registra, ó Deus, tu mesmo, o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas num odre. Aí olha a pergunta que ele faz para Deus: acaso, Senhor, não estão anotadas todas as minhas lágrimas no teu livro? Chore pela sua família, e Deus vai anotar todas elas. E Deus, porque a Bíblia diz no Salmo 91, que Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Ele vai abrir o livro das lágrimas e dará ordens aos anjos a respeito da sua família. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Deus ouve as lágrimas, mesmo que você não consiga falar, Deus ouve as lágrimas. Por isso, deixa eu lhe dar um conselho, e preste bem atenção nisso: se você não chorar pela família que você tem hoje, amanhã você pode chorar pela família que você já perdeu. Por isso, diga para quem está perto de você: valoriza a sua família. Primeiro segredo de Davi. Primeiro segredo de Davi. Qual é o primeiro segredo de Davi então? Tenha coragem para. Segundo segredo de Davi. Vamos lá no versículo de número 6, descobrir qual é. Versículo de número 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo que chegou junto com ele, e também perdeu a mulher e os filhos, falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo aquele povo estava em amargura. O exército de Davi chegou lá, falou: o quê? Estou sem mulher, sem filho, eu vou apedrejar. Vamos apedrejar esse cara. Aí, por causa dos seus filhos e das suas filhas, estava angustiado. Como é que termina? Todavia, entretanto, Davi fez o que, gente? Se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Eu perdi a mulher, eu perdi os filhos, eu perdi a família, mas eu ainda não perdi Deus. Ele decide se fortalecer. Eu gosto desse versículo porque ele representa
muitas famílias. Observe que uma parte, ao perder a família, pega em pedra para apedrejar em quem eles estão colocando a culpa. Você conhece alguém assim, não? O cara perde tudo e está com uma pedra na mão ainda para apedrejar alguém que ele acha que tem culpa daquilo ali. O que eu amo Davi é que Davi assume a culpa. Davi diz assim, não vou pegar em pedra para apedrejar ninguém. O culpado sou eu. Fui eu que fui guerrear a guerra que não devia. Então, existe uma solução aqui. Ou eu fico cheio de pedras na mão, colocando culpa em todo mundo. Não, porque a minha família é isso, por causa daquela pessoa, por causa disso, por causa daquele parente, por causa daquele amigo, por causa daquele primo, daquele tio, da tia, da mãe, do vô, da avó, do papagaio, do cachorro. Todo mundo tem culpa. Ao invés disso, a voz do Senhor é a mesma voz diante daqueles que queriam apedrejar a mulher adúltera. Quem não tiver nenhum pecado, atire então a primeira pedra. O que Davi fez? Não pegou em pedra. Ele diz assim, não, eu vou me fortalecer no Senhor. Diante de você está uma escolha, queridos. Vocês querem agachar aí e pegar em pedras? Ou vocês querem se fortalecer no Senhor? Sabe o que isso significa dizer? Que vitórias na família, grava bem isso, mesmo que você não goste de ouvir. Vitórias na família não se alcança com ameaças, com berros, com gritos, com silêncio sórdido. Vitórias na família se encontra nos joelhos dobrados, falando e se fortalecendo em Deus. Busque força naquele que te fortalece. Receba aqui um tiro na alma de Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos juntos? Tudo posso naquele que... Sabe qual que é a resposta de Deus? Isaías 41:10 diz assim, não precisa ter medo, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Escuta agora, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha mão direita. Deus é o Deus que nos fortalece. Amém? Terceiro segredo de Davi. Eu estou quase terminando, mas vamos lá. Observe o versículo de número 8. Coloca ali para nós o 8, por favor. Versículo de número 8. Então consultou Davi ao amigo do trabalho. Está escrito ali, gente? O Senhor. Então consultou Davi a vizinha. Consultou Davi, queridos, consultou Davi ao Senhor. E ele faz duas perguntas para Deus. Perseguirei eu os inimigos? E se for perseguir, eu vou conseguir alcançá-los? Olha a resposta de Deus. Persegue, porque de certo, em outras traduções diz, com certeza alcançarás. E agora, bebe essa palavra. Tudo libertarás. A sua família será livre. Que coisa tremenda. Eu gostaria muito que você tivesse coragem de perguntar para Deus: Senhor, Tu tem algo, restauração, bênção para minha família? A resposta já está pronta. Tudo libertarás, tudo alcançarás. Só que eu preciso lhe dizer que você recebe a palavra de Deus, como você está recebendo aqui nessa noite, mas não adianta você querer ficar sentado. Deus não podia libertar a família lá e trazer na mão dele, porque a gente quer isso. A gente quer resolver os nossos problemas familiares, mas sem estresse, sem cansaço, sem comprometimento. Deus, muda ela, muda ele. Ó a revelação aqui, né? Muda ele, muda ele, ela, muda, Senhor. Quando na verdade, aí sabe o que Davi fez? Davi se levantou com seus 600 homens, que queriam apedrejá-lo, mas que agora decidiram,
Porque, queridos, se um só se levantar diante de Deus, os outros acompanham. E lá saiu os 600, só que chegou no meio do caminho, 200 não aguentavam mais cavalgar. E diz, nós não aguentamos mais. Davi seguiu com 400, estava difícil com 600, 400, então é impossível. Ele seguiu com 400, achou a tropa? Não. Achou o inimigo? Não. Achou quem? Achou um egípcio morrendo no deserto. Trouxeram, o cara não conseguia nem falar, deram água, comida, 3 dias. Quando aquele homem recobrou a consciência, Davi disse, tu sabe onde está o inimigo? E ele disse, eu sei, mas me jura que tu não vai me matar. Davi disse, está jurado, querido, me mostra onde está o inimigo. Então, o egípcio foi e mostrou o caminho de onde os inimigos estavam. Vocês estão entendendo isso ou não? Qual era a palavra de Deus? Tudo libertarás. Mas eles foram cavalgar, eles cansaram, eles lutaram, eles acharam um egípcio, porque ninguém faz nada sozinho. Deus coloca pessoas na nossa vida, para que a gente desbarate os planos do inimigo, e traga a nossa família em liberdade. Eles fazem todo esse processo, acham o inimigo, e quando acham o inimigo, eles entram na guerra, e eles entram na guerra para vencer. Por quê? Porque são bons? Não. Porque são muitos? Não. Porque são melhores? Não. Porque Deus deu uma palavra, eu vou libertar a sua família. Então, na força do Senhor, eles libertaram a sua família. Eu quero terminar aqui. Eu vou pedir até para o Ministério de Louvor, vocês ficam aí sentadinhos ainda, para parecer que está terminando. Eu vou falando isso para você ficar já mais ligado aí. Mas observe o final dessa história no versículo 19 e 20. Vamos no 19. Redobre sua atenção aqui agora. Vamos lá. Versículo 19. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. O que está escrito aí na última linha? Tudo Davi tornou a trazer. Segura aí. Tudo Davi tornou a trazer. Talvez você esteja aqui debaixo desse telhado, dizendo, pastor, eu sou esse cara que saiu para guerrear um monte de guerra aí, larguei a minha família, fui beijar o filho dos outros quando deveria beijar os meus, fui dar atenção, a melhor atenção do mundo para a galera do trabalho, mas não ouvia a minha família dentro de casa. Eu sou esse cara, eu sou essa mulher, eu me identifico. Mas eu quero lhes dizer que ainda que você tenha errado muito na sua vida, você está aqui nessa noite respirando, há fôlego de vida em você, e onde há fôlego de vida há esperança, há mudança, há libertação. Tudo Davi tornou a trazer. Não deveria acabar com um castigo? Mas não, porque Deus, Ele é misericordioso. Quem está entendendo isso, amém? Aí olha como é que termina, vamos para o apagar das luzes aqui no versículo 20, eu amo a palavra de Deus. Olha lá, também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas, presta bem atenção, adiante do outro gado, e diziam, esse é o despojo de Davi. Deixa eu explicar essa cena. Lá vinha Davi, com toda a sua família, na frente de Davi, todo o despojo de guerra, os animais, e lá na frente, as pessoas vinham gritando, festejando e anunciando, esse é o despojo de Davi. Eu quero trocar a palavra despojo de Davi por família de Davi. É interessante porque, vou repetir a cena, está Davi com toda a sua família, com tudo aquilo que Deus lhe deu, e uma grande festa ao grito de esta é a família de Davi. Entenderam isso? Ontem o inimigo estava fazendo festa, hoje Davi está fazendo festa. A festa mudou de endereço. Por isso nessa noite eu provoco você a mudar a festa de endereço. Que haja festa no céu pela sua família e pelo seu comprometimento. Eu vou terminar com um versículo, mas agora sim, gostaria que você se colocasse de pé.
Coloca para nós lá, querida, Mateus, capítulo 3, versículo 27. Eu vou terminar com esse versículo. Mateus, capítulo 3, versículo de número 27. Mateus 3, Mateus capítulo 3, versículo 27. Isso, me ajuda lá. Eu quero terminar com esse texto, é um texto muito precioso. Mateus 3, 27. Aleluia, vamos juntos. É bom assim demorar um pouquinho, fica um suspense, né? Mateus 3, versículo. Foi. Olha esse versículo. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, sem primeiro não maniatar ou amarrar. Vou usar a palavra amarrar. Sem primeiro não amarrar o valente. E então roubará a casa. Eu tinha uma dificuldade imensa de entender esse versículo, porque aí quem está falando é Jesus, e Jesus, quando eu li a frase final, então roubará a sua casa, eu ficava doido, falava, Jesus, espera aí, nesse versículo tu está dizendo que o inimigo vai entrar na minha casa, vai me amarrar, e depois vai me roubar? É isso, Senhor? E eu lembro que numa manhã eu estava lendo esse texto, eu falei, Senhor, não entendo esse texto. E eu lembro que naquela manhã o Senhor falou muito forte comigo, e Ele disse, quem é você nesse texto? E eu disse, eu sou o cara que vou ser amarrado e vou ser roubado. E me veio nitidamente, olha direito, quem é você nesse texto? E quando eu li de novo, os meus olhos abriram. No texto eu sou o valente. Ninguém pode roubar os bens do, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o. Esse versículo está dizendo, sabe o que, queridos? Está dizendo que o diabo vai fazer de tudo para entrar na sua casa, mas ele não pode te roubar sem antes te amarrar. O que isso significa? Significa que não é no supetão não. Ele entra, ele te põe sentado numa cadeira, e ele começa a passar a corda lá no seu pé, e ele vai te amarrando aos poucos. Era o momento de perdoar e você não perdoou. Era o momento de abraçar e você não abraçou. Era o momento de chorar e você não chorou. E ele vai amarrando, amarrando, amarrando. Era o momento de resolver, você não resolveu. Era o momento de não ter deixado passar aquilo, porque aquilo ia gerar uma ferida muito maior, mas você deixou. E aquilo vai amarrando, amarrando, amarrando. E quando você se vê, você está completamente amarrado. Aí o texto diz, então ele te roubará. Ele não rouba na surdina. O Senhor está nos dando aqui como o diabo trabalha. É amarrando para depois roubar. Não pense, queridos, que aquilo que você perdeu foi roubado na surdina. Aquilo que você perdeu foi roubado porque você deixou ser amarrado. Você deixou, era para ter resolvido, você não resolveu. Era para ter mudado, você não mudou. Era para ter feito, você não fez. E aquilo foi te amarrando. Mas aí Jesus vem e diz assim, ei, você é o valente. Aí Jesus vem com a sua palavra e diz assim, maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. Jesus está dizendo, há uma guerra contra a sua casa, mas o valente é você, levante e guerreie, porque se o diabo não te amarrar, nada será roubado de você. É isso. Mas pastor, eu estou numa situação que eu já estou completamente amarrado. Mas uma das figuras do Espírito Santo é que o Espírito Santo é vento. O Espírito Santo aparece em forma corpórea de pomba. O Espírito Santo, uma das palavras que apontam para o Espírito Santo é a água.
Mas uma das palavras que apontam para o Espírito Santo que eu mais amo é que ele é fogo. Imagine um corpo amarrado e de repente esse corpo incendeia. As cordas fazem assim, ó. Queridos, nessa noite você pode aí, da onde você estiver, dizer: Espírito Santo, vem entrar na minha vida, incendeie a minha alma novamente, para que eu me liberte das amarras do inimigo e lute pela minha família. Família. Amém? Quem entendeu, diga amém.